Gostaria de agradecer a presença dos nossos palestrantes, Caíto Álvares, coordenador tributário da Decathlon, William Tang, diretor de novos negócios do Grupo Alibaba Brasil e Canial Brasil, e Carolina Miller, sócia da área aduaneiro e comércio internacional de Bichara Advogados. Gostaria de agradecer também a Luísa Chang, a nossa coordenadora do China Desk do Bichara Advogados, a quem eu passo a palavra para fazer a introdução do evento. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar, que vai falar sobre o e-commerce chinês no Brasil e oportunidades de negócios na China. A ideia desse evento é a gente fomentar esse ambiente de debate, de discussões sobre oportunidades de negócios. E agradeço muito a presença de todos os speakers com as suas agendas muito apertadas, mas mesmo assim disponibilizaram o tempo de estar aqui. E agradeço também a todos aqueles que estão assistindo ao nosso evento. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o William Tang, que é o diretor de novos negócios do Grupo Alibaba Brasil e da Cainiao Brasil. Por favor. Boa tarde, tudo bom? Então, me apresentando, né, que nem a Luísa introduziu, sou o primeiro funcionário aqui da Cainiao Brasil, então, o primeiro contratado há 2 anos atrás, né, na hora que a empresa do grupo, né, resolveu investir forte aqui nacionalmente. Então, hoje a gente tem 30 pessoas aqui no escritório, mais ou menos tem umas 100 lá na China, também ajudando a olhar Brasil. Então, o Brasil é o foco da vez, né? A China, claro, né? Daqui para a China, né? Todos os empresários gostariam de pegar 5% da população da China para vender, que já é muita coisa, né? Mas olhando a China para todos os países do mundo, né? O Brasil é um dos países a foco, né? Pensando no nosso potencial de crescimento. Então, eu sou o primeiro funcionário. Depois a gente tem o Albert, nosso presidente, um expatriado, já está em 9 anos no grupo, então ele está aqui também, aqui em São Paulo, que é o Albert Young. Vou compartilhar minha tela aqui e apresentar um pouquinho da Cainiao e as oportunidades para vocês. Consegue ver minha tela inteira, né? Só explicando um pouquinho para vocês do ecossistema do grupo Alibaba, a gente tem mais ou menos umas 40 empresas no grupo. Debaixo de cada uma delas tem mais algumas, né, fusões e aquisições. Então, a gente tem mais de 100. Como a Caia, aqui um exemplo da Caia, né? Fez a aquisição de empresas de transporte na China, tem empresas de robôs, empresas de sorter, de automação. Então, debaixo da Caia tem várias empresas debaixo dela. E explicando um pouquinho, antes de eu trabalhar no grupo Alibaba e na Cainiao, eu tinha dúvida o que é Alibaba, AliExpress, o que é Cainiao, porque o nome é um nome árabe, né? Mas no final, é o do Jack Ma, famoso Jack Ma, que agora fica mais afastado da empresa, né? Agora, né, deixar de ser o cara referência, e aí deixar que o grupo, né, os seus presidentes, CEOs, eles toquem a empresa, e o governo chinês pediu para ele ficar um tempinho, ficar mais fora, recebendo mais e ver o propósito dele, né? Mas aqui dentro do grupo, como brasileiro, a gente acaba passando por 4 empresas, mas geralmente a gente só conhece um, que é o AliExpress. E aí, quando você pagou pelo Alipay, seus dados foram pelo Alibaba Cloud, e quem fez o transporte do grupo é a Cainiao. Então, a Cainiao é a transportadora para as empresas do grupo, mas aqui, como ecossistema, e é uma das maiores do mundo, e se você pegar muito das empresas que tem pelo mundo, como a AliExpress, a Amazon e até outras menores, você vê a estrutura deles crescendo conforme mais ou menos conforme do grupo Alibaba. Começa com uma plataforma, ajudando a interligar as vendas, depois precisa uma solução de financeira para garantir o pagamento assim que o cliente recebe, depois vem uma logística, depois vem um cloud, e depois vai entrando outros serviços, né? Então, mais ou menos explicando para vocês um pouquinho aqui, né? Deixa eu pegar aqui um laser point. As principais plataformas que tem na China
Tmall e Taobao. Esses dois, e depois eu vou falar um pouco do Tmall Globo no final, que são as oportunidades, né? Ele como fosse um mercado livre. Então, os chineses, eles acessam Tmall e Taobao. Mais ou menos 51% do e-commerce da China flui nessas duas plataformas. O AliExpress é só para quem mora fora da China. Então, o AliExpress basicamente não funciona para comprar lá dentro da China. Depois a gente tem um Fresh Hippo, é um supermercado super interessante, que também tem a parte um pouquinho da experiência do Fresh Hippo, né? O cliente vai lá no supermercado, ele vê um salmão e ele pensa assim, ele tem um QR Code no salmão e um QR Code na plaquinha. No salmão, se ele bipar, ele garante o quanto é fresco esse salmão. Então, ele sabe quando pescou, de que produtor, de que região, que hora que passou pelo CD e que horas que chegou no supermercado. Então, você tem uma garantia que é fresco. E se você bipar o QR Code do preço, você vai ver o preço. Depois, você vai ver quantas calorias tem o salmão. Depois, uma dúvida, sempre pensando na jornada e experiência do cliente. Depois, o cliente vai pensar como que eu cozinho o salmão, né? Em vez de entrar no Google e pesquisar receitas de salmão, ele vai passar algumas receitas e pensando em um pouquinho mais, se o cara clicar, eu quero comer esse salmão, vai ter um chefe de cozinha no supermercado que vai cozinhar, empacotar para viagem e você leva para casa, né? Então é um pouquinho dessa jornada de experiência. Além do e-commerce que flui dentro do supermercado, que o cara vai, né? Tem um cara que vai fazer separando pedidos e depois tem uns ganchos que passam por cima da cabeça lá do supermercado, cheio de saco verde, que é os pedidos, e aí ele vai até a doca, esse saco, e aí vai numa motinha elétrica para entregar, né? Dentro de 20 minutos. Essa experiência falando só do Fresh Hippo. Depois temos a Lazada para o Sudeste Asiático, como fosse o Mercado Livre do Sudeste Asiático. Esse aqui é como fosse o Decolar nosso do Brasil, né? Para hotel e avião. Ele.me, o iFood chinês. Depois a gente tem streaming, YouTube, Google, que a hora que junta tudo, a gente consegue trazer a inteligência artificial de planejamento de demanda, né, para o nosso lojista. Ajudar ele a entender a demanda da região e avançar o produto mais próximo do consumidor final. E quando a gente fala do ecossistema, a Kainon, o principal cliente dele são, claro, os clientes do grupo, mas a gente, com a nossa malha, estrutura que a gente tem, a gente pode prestar esse serviço também para... A gente sempre pensa, né? Como que a gente ajuda a evoluir a sociedade? Como que a gente contribui para a sociedade, não só para as coisas do grupo. Então, a Kainon também faz transporte para outras empresas, né? E entrega essa malha de e-commerce para outras empresas. Aqui um videozinho rápido do que seria um armazém da Kainel, com tecnologia que a gente pretende aos poucos ir trazendo aqui também para o Brasil. Esses são os robôzinhos Quicktron, temos mais de 2 milhões na China, para ajudar a fazer o picking. Isso ele dobra a capacidade de picking por pessoa por hora, do que fazer o picking manual, que é uma cestinha e vai fazendo um picking no armazém.
pouquinho das tecnologias, né? Que temos, né? Temos outras oportunidades trazendo aqui para o Brasil, pensando em smart lockers. A Kaine é um dos maiores empresas de smart lockers da China, logo, né? Também do mundo. Na China tem 1 milhão de lockers. 40% do e-commerce na China é retirado nos smart lockers pela conveniência. E a Kaino tem metade desses lockers na China, 500 mil. Depois temos mais na Espanha, França, Rússia. E a gente também estamos trazendo essa tecnologia aqui para o Brasil. Então, já temos 20 aqui. E a ideia é criar essa malha, pensando, a gente tem que ter densidade primeiro. Então, na Grande São Paulo, trazer toda essa densidade. E aí você começa a ter a comunidade. Em vez de pensar seu endereço, né, da sua casa, apartamento, como principal endereço para fazer uma compra no e-commerce, a hora que você começa a ter uma densidade, um locker perto, você começa a escolher, a preferir o locker como o seu principal endereço para um e-commerce. Temos depois ainda a malha aérea da China para o Brasil vindo, né? E aproveitando os voos do Brasil para a China, são as oportunidades que a gente tem também, né? Que vamos falar do Tmall Global. Temos hubs globais de aeroporto. Esse aqui é interessante lá em Hong Kong. Semana que vem eu vou estar lá em Hong Kong para dar uma olhada nesse hub. Imagina o Prologis, né? Aqueles armazéns de logística que existe tipo no Cajamar. Imagina 12 empilhados dela, um em cima do outro, e a carreta de 15 metros ele sobe como se fosse o rampa de shopping e vai acessando esses armazéns, né? Isso fica lá no aeroporto de Hong Kong. Depois, né? Podemos falar mais um pouquinho, mas temos um acordo, um dos 20 acordos que o Lula, né? O governo atual voltou da China, parceria entre os dois países, entre Brasil e China, foi o nosso acordo com o Correios do Brasil, para trazer e desenvolver cada vez mais a tecnologia do Correios, né? Então, vamos, como principal parceiro de entrega de encomendas, sempre pensando como que a gente agrega mais ainda valor nessa malha de entrega que a gente quer fazer com que fique, né, mais eficiente, custo e qualidade para o consumidor. E aí a nossa disposição de, junto com o Correios, trocar informações e tecnologia para o desenvolvimento dessa malha, né? Então, sorter, automações, sistema, né? Que um exemplo, né? Que a gente tem na China de tecnologia, de equipamento de sorte e separação de pacote. E aí, esse daqui a gente atende 200 países com esse você tem uma noção, né? O Correios tem por dia 2 milhões, 2,2 milhões de entregas de encomenda por dia. Só esse armazém que vocês estão vendo aqui fazem 2 milhões por dia, um só. E oportunidade para a China, Tmall Global, né? Então, dentro do Taobao e Tmall, como são as duas plataformas que os chineses consomem no dia a dia, então a oportunidade da gente do Brasil para a China é nessa plataforma do Tmall, e a hora que ele vai no Global, ele tem acesso, né? O que o chinês busca, né? Ele busca alimentos. O chinês gosta de chá, gosta de coisas saudáveis, né? Desde sempre. E a geração Z, né? A geração atual, eles continuam buscando. Ele gostaria de experimentar coisas saudáveis que existem fora da China para eles consumirem. Ou roupa, né? Mas pensando, a China produz roupa para, né? Tem a fábrica para tudo. Mas eles continuam querendo tantos itens de luxo, né? Louis Vuitton, Chanel, mas também alguns produtos originais do país, tipo um biquíni do Brasil, né? Tem o corte, a qualidade, ele gostaria de consumir aquele vestuário que é produzido localmente. Uma cerveja artesanal, um vinho do país. Então, tem uma colega minha que ela consome, né, a cerveja, ela tem um estoque de cerveja, ela compra tudo do Tmall Global e ela sabe que aquela cerveja que ela está tomando é da Bélgica, aquela cerveja é do Brasil, é o que o brasileiro consome. Então, essa é a experiência que eles querem ter na parte do cross-border, fora da China para a China. E falando aqui de oportunidade, do Tmall Global, né, basicamente, né, a gente sempre tem a evolução dessa plataforma, pensando na experiência do cliente, e aí é super simples, né, para um fabricante, para um produtor nacional, para conseguir acessar o mercado da China, porque o mercado da China, pensa no potencial, né? Quando você chega para um fabricante nacional, ele se pergunta para ele, quanto você cresceu no ano passado, nos últimos 2 anos? Ele vai falar, 2, 20%, 30% ao ano, já é um crescimento considerável. Quanto você pretende crescer agora em 2023? Você falar, dobrar, né, né, é bem desafiador, né, conseguir atingir, crescer, né, se ele vinha crescendo 10, 20% ao ano. E o mercado da China te dá um crescimento exponencial, porque a população da China,
ele é 7 vezes maior, né? Ele tem 1,6 bilhão de pessoas, ele é 7 vezes maior do que o do Brasil. Né? Só para acessar o mercado chinês, você já tem uma chance de crescer 7 vezes. Mas como o consumo no e-commerce na China é 3 vezes maior do que do Brasil, o Brasil é a penetração do varejo, né? De cada 100 itens, 14 é comprado no online aqui no Brasil, na China 52% é aquisição no online. Então, já é 3 vezes mais a aquisição. Então, só de conectar o fabricante brasileiro no mercado chinês, no Tmall Global, ele já tem acesso a 20 vezes, né? A chance de crescer 20 vezes as suas vendas, né? Então, pensando nesse potencial, na China, né, a plataforma Tmall Global pensou, como que a gente simplifica essa entrada do cross-border de quem quer testar o mercado chinês? Primeiro manter a embalagem original. Então, um cara que tem a castanha de caju, quer acessar o mercado chinês, ele pensa, bom, será que eu tenho que alterar minha embalagem para escrita chinesa ou colocar uma etiqueta? Não precisa. Para essa que é o cross-border, que é esse, não precisa. Se você for nacionalizar ela, colocar no armazém chinês, aí sim você vai ter que nacionalizar. Mas para o Tmall Global que a gente está falando aqui, não precisa. Pode ser a própria cerveja brasileira ou a castanha de caju, escrita na embalagem original que é vendida aqui. Segundo ponto, o que o pessoal sempre pergunta é, a gente precisa abrir empresa na China? Não precisa, né? Porque vai abrir empresa na China, vai ter que ter um sponsor, né? Ter uma burocracia para você conseguir abrir tipo um CNPJ da China, um Tax ID da China. Não precisa, você pode usar o seu CNPJ daqui do Brasil para vender no Tmall Global. E a terceira, assim, que o pessoal sempre pergunta é, mas a minha castanha de caju precisa do FDA, da Anvisa, da China aprovar? Também não precisa. Você comprovando que você tem sua Anvisa daqui do Brasil, já pode estar vendendo. Né? Então, esses são, né, 3 grandes barreiras que o pessoal sempre pergunta para entrar no mercado chinês. Então, né, abre possibilidades gigantes da gente, né, também exportar do Brasil para a China. Né? Não só a parte de grãos, né, e carnes, mas qualquer outro produto que é produzido, né, outras coisas. O cosmético natural da Amazônia tem potencial na China. O pessoal procura produtos cosméticos, né, de ingredientes naturais. Então, são potenciais mercado. Além de outros que a gente tem através do Tmall Global, o pessoal deposita, né, o dinheiro da transação das vendas direto na sua conta, né, bancária brasileira, em reais mesmo, não precisa ter um Alipay, uma conta na China, depois tem que, né, tentar converter esse dinheiro para o Brasil. Então, deposita dinheiro em Brazilian Reais na sua conta mesmo aqui no Brasil, nas transações de vendas. Né? Então, aqui um pouquinho, né, da oportunidade. Esse aqui eu vejo bem legal. Vocês podem conectar comigo para depois aprofundar mais. Eu tenho uma Category Manager, que ela senta junto, ela entende o seu produto para ver se tem aderência ao mercado chinês, né? Muitas vezes fala, bom, ela pode ver e não tem muita aderência. Então, a gente conecta, né, com eles. E o último ponto do Tmall Global, que é muito interessante, é a parte de, uma vez você mandando, imagina, né, 1.000 sacos, né, de 500 gramas de castanha de caju para o nosso armazém alfandegado, lá na China, tem um time de vendas que se compromete em fazer o melhor possível para vender o seu produto. Então, tem o Tmall Global, aí tem o time de vendas que vai pegar os seus produtos, tirar foto da melhor forma, descrever online, publicar aquele produto como o chinês pensa para achar o seu produto no algoritmo da plataforma, para ter a melhor visibilidade, e eles ainda assumem uma meta de vendas de vender 10.000 RMB, mais ou menos, né? Tira 20% daí em reais, mas 10.000 RMB no primeiro mês, 20.000 no segundo mês e 50.000 no terceiro mês. Esse é um comprometimento que eles têm de venda. Se não conseguir atingir ele, vai retornar o ciclo para vocês, com o produtor, para ver como rever essa estratégia, se é por custo, né? Se é por embalagem, ou rever essa estratégia para melhor abordar o mercado. Então, é uma grande oportunidade para quem está participando, quem quiser participar lá para acessar o mercado chinês. Tá bom? Esse é um pouquinho do que a gente tem do ecossistema e que a gente pode ajudar bastante, né, a quem quer empreender e vender no mercado chinês e, quem sabe, multiplicar por 20 o que tem hoje. Muito legal, William. Muito obrigada pelo seu compartilhamento. Eu fiquei encantada com o vídeo, com as tecnologias. E muitas vezes a gente pensa muito nos investimentos para cá, né?
Então, é muito interessante esse ponto de vista de como alcançar lá, né? Como que o chinês ele pensa, qual que é o tipo de produto que ele procura. Muito interessante esse comprometimento da empresa em fazer o upload, tirar as melhores fotos, ver de acordo com o algoritmo como que o chinês pensa para encontrar aquele produto, e realmente isso faz diferença, né? Porque se fosse talvez a gente tentando fazer isso diretamente, a gente não fosse conseguir pensar como o chinês pensa para poder colocar no sistema. É muito diferente ter esse suporte, né? E fazer os negócios em parceria. E eu acho que essa é a palavra-chave. É pensar em parceria a longo prazo, não só da China para o Brasil, mas do Brasil para a China também. Então, Sim. muito obrigada pelo seu compartilhamento. Pode falar. Não, é bem isso mesmo, porque como a gente tem muita frequência de voo já vindo daqui para cá, da China para o Brasil, né? Como que a gente também contribui, né? Uma das coisas legais que eu tô aqui como brasileiro é como que a gente também, né, promove também a economia daqui do Brasil para a China, né, esse acesso. Então a plataforma consegue trazer isso, né? Então ela não só ajuda também dos europeus para lá, dos americanos para lá, e tem demanda de consumo, bastante. É verdade. É verdade. Às vezes a gente acha que não, e a gente tem essa preocupação justamente do que você compartilhou. Ah, será que eu preciso trocar minha marca? Será que eu preciso traduzir o meu nome para vender a minha castanha de caju na China? Mas quando eles procuram, eles querem do Brasil. Como é que eu vou provar que é do Brasil? Me dá o nome em português, não é mesmo? Então, realmente é muito interessante. Muito obrigada pelo compartilhamento. E agora eu queria passar a palavra para a Carolina Miller. Ela é nossa sócia de aduaneira e comércio internacional do Bichara. Obrigada, Luísa. Compartilhar aqui a tela. Bom, depois dessa exposição do Irian já mostrar a complexidade, né, o tamanho do grupo, a gente às vezes não tem a ideia do quanto de operações envolve essa parte de e-commerce. Eu vou abrir ainda um pouquinho mais a discussão e mostrar que realmente assim o mundo do e-commerce é um mundo muito amplo, com muitas atividades, vai muito além da gente que a gente sente, né, pessoalmente, de pegar e comprar alguma coisa, envolve uma série de outros atores, e as complexidades, desafios que isso traz para a parte jurídica, né, como regular esse e-commerce, como trabalhar com isso. Então, primeiro trazendo um pouco de definições, o que a gente tem é um assunto que vem sendo discutido em organizações internacionais já há muitos anos, na verdade, ainda que acho que com a pandemia todo mundo reconhece, é um mercado que se expandiu muito na pandemia e que está em franca expansão, mas não é exatamente um tema novo. E, por outro lado, as tecnologias são cada dia mais novas, né? Coisas cada vez mais diferentes as discussões também talvez não consigam acompanhar a evolução rápida das tecnologias que a gente tem nesse setor. Então, a OMC define o e-commerce como produção, distribuição, marketing, venda e entrega de mercadorias e serviços por meio eletrônico, né? Uma definição de 98. O CDE traz uma definição bastante semelhante. Você já tem aqui uma discussão que se fala que essas definições trabalham só na compra pelo computador, mas você hoje em dia tem compras pelo celular, compras por apps e cada dia mais outras formas possíveis, né? Outras formas de comunicação online que podem ser canais também de compra e venda. E daí, o que o e-commerce pode incluir, né? Ele envolve tanto o acesso à internet, quanto a prestação de serviço por via eletrônica, quer dizer, aquele serviço que ele é entregue pela via eletrônica, e comercialização de bens intangíveis, as músicas, e-books, filmes, etc., mas também é um canal de distribuição de serviços e mercadorias distribuídos por outras vias, né? No caso das mercadorias, aí uma parte é a entrega física da mercadoria, mas o canal da operação de compra e venda é um canal eletrônico e por isso fica no e-commerce. Então, a gente já vê que é uma definição muito ampla, assim, o e-commerce não está limitado só a compra e venda de mercadorias pela internet, envolve mais uma série de questões. E ele também tem muitas formas, né? Ele não é só a pessoa física comprando numa plataforma, existe um mercado muito grande de
produtos que é o B2B, né, o business to business, estão entre empresas, né, a maior parte hoje em dia do comércio que você tem, uma parte de vendas para o governo, então compras governamentais que podem ser feitas por meio eletrônico, a parte daí para o consumidor, que é realmente a pessoa física acessar uma plataforma e fazer a compra. Entre consumidores, então, você vende o seu produto usado numa plataforma, alguém vai comprar de você, é um mercado, claro, menor, mas que existe, entra muito nas pautas ambientais, de reutilização e tudo mais, e também uma parte de governo para negócios que pode ter a ver com pagamento de taxas, prestação de serviços públicos, todas as operações também realizadas por meio eletrônico, e algumas, obviamente, são operações nacionais, outras podem envolver, sim, as operações transfronteiriças, você tem uma operação aí de comércio internacional, uma exportação e uma importação. E os canais de distribuição também são dos mais variados, né? Você pode vender por um site próprio, você pode utilizar os marketplaces, pode vender para fazer uma distribuição terceiro, faz essa operação de venda, então armazena no país de destino para fazer a distribuição, pode fazer anúncio por meio de redes sociais, né? Então esse é o seu principal canal de venda, você cria lá a sua página e anuncia seu produto e tem acesso a um mercado internacional por meio dessas redes. Existem ainda alguns sites que são vitrines, um showroom, né, virtual para exposição de produtos, e que isso vai permitir canais de venda no futuro. E quais as consequências, né? Por um lado, ela tem a vantagem de que ela dá muito mais acesso de pequenas e médias empresas aos mercados internacionais. A gente sabe, quando a gente fala do comércio internacional tradicional, no geral, a imensa maioria das vendas são realizadas por empresas de grande porte, né? Porque tem toda essa complexidade de você acessar um mercado externo, você tem que conhecer a regulamentação naquele país, o que você precisa atender de requisitos para conseguir fazer a importação, ainda que seja por um terceiro, então criar uma entidade nesse país para fazer importação e distribuição, você tem que conhecer o mercado, enfim, a logística acaba sendo muito complicada, e com a internet acaba se abrindo um mundo aí de empresas pequenas, às vezes com produtos de nicho, conseguem ter acesso e vender mais facilmente para consumidores no mundo inteiro. Os próprios consumidores também têm esse benefício, né? Você passa a ter um acesso muito mais fácil do que a gente tinha no passado a produtos específicos de regiões, enfim, particularidades do mundo. Então, você tem cada vez mais produtos, né, sendo comercializados, fazendo parte do comércio internacional. Então a própria cesta de produtos ela muda muito, mas ela também traz uma série de desafios. Você tem uma pulverização das operações, então em vez de você ter os grandes lotes, né, as grandes empresas vendendo em grandes volumes, você tem uma série de operações pequenas, muito pulverizadas, consequentemente uma maior concorrência, e daí a gente, por exemplo, faz um tempo saiu uma reportagem, uns artigos comentando justamente da venda de açaí para a China por meio de e-commerce, e a curiosidade é que quem fazia isso era uma empresa belga e não uma empresa brasileira. Então isso mostra que, quer dizer, por mais que você também tenha acesso a vender produtos típicos do Brasil, talvez outras empresas de outros países também estão aproveitando essa oportunidade, ainda que elas não tragam as características nacionais, né? O açaí talvez fosse brasileiro, mas a operação era belga. Ela tem dificuldade logística ainda, né? E eu acho que existem uma série de players ainda atuando, e isso é um mercado que tende a crescer, a oferta de opções logísticas, né, para essas operações, e o envolvimento de muitos atores. Então, você não tem só o vendedor e o comprador, você tem a plataforma de marketplace, você tem o transportador, você tem um armazém, você tem uma plataforma de pagamento, você vai impulsionar o conteúdo numa rede social para atingir um público maior e fazer a sua publicidade. Então, realmente, ela traz uma cadeia muito longa, né, de atores envolvidos no e-commerce.
E daí a gente tem um desafio de qual é o desafio regulatório que esse e-commerce traz, né? Então, a gente tem uma regulamentação de fluxo de dados, então, como a gente vai regulamentar coleta de dados, a parte de proteção de dados, se é uma preocupação, se não é, se você vai ter uma preocupação que o servidor tem que ser local, se não tem. Você tem uma preocupação de direito do consumidor, na hora que a pessoa compra de uma plataforma estrangeira, como é que você assegura que o direito desse consumidor está sendo preservado, né? Um desafio grande. Você tem a parte tributária, como tributar essas operações, e não só a operação de compra e venda, mas todos esses prestadores de serviço envolvidos na cadeia, né? A própria transmissão de dados eletrônicos é uma discussão grande que existe, se isso pode ser tributado ou não. Você tem a parte de proteção de propriedade intelectual, a parte de concorrencial, e tem a parte aduaneira no final, porque quando você está falando de mercadorias, você tem efetivamente uma operação de importação que passa pela aduana e também tem seus desafios. Então, o que está se discutindo aí internacionalmente? A gente vê tanto na OMC, na Organização Mundial de Comércio, quanto acordos comerciais, por exemplo, o do Mercosul com a União Europeia traz alguns conteúdos sobre isso. O próprio Mercosul tem um acordo que ainda não entrou em vigor, mas trata disso. Uma facilitação da transação eletrônica, né? Então, aceitar assinaturas eletrônicas, contratos eletrônicos, fazer um comércio sem papel, isso é um tema mais pacífico, né? Um segundo ponto é o livre fluxo de dados. Isso é uma discussão que tem sobre o fluxo de dados, a aplicação de tributos, né, os direitos aduaneiros sobre as transmissões eletrônicas. Isso foi negociado uma moratória desde 98, mas cada dia está mais difícil dela ser prorrogada. Tem uma série de países que entendem que, na verdade, na hora que você tem essas grandes empresas atuando em determinados países e prestando serviços, enfim, acesso à internet, mecanismos de busca e tudo mais, mundo afora, essas transmissões eletrônicas talvez tivessem que ser tributadas, seria uma perda de arrecadação desses países, né? Você tem discussões sobre localização de servidores, se você pode exigir que o servidor desses provedores esteja localizado dentro do país para você conseguir aplicar de maneira mais fácil, regulamentação ou não. Esses são todos temas complexos, e a gente vê aqui que a gente está falando da infraestrutura, né, do e-commerce, do pano de fundo que permite que esse e-commerce seja realizado, mas isso gera uma série de discussões. Você tem discussões sobre proteção de dados e proteção ao consumidor, né, como garantir a proteção de dados nessas operações transfronteiriças. Então, de novo, empresas que estão situadas em outros países e que coletam esses dados. A transparência, você tem uma parte até de combate à spam, que também, obviamente, é um tema um pouco mais pacífico, e parte de segurança cibernética, cooperação entre estados. Quer dizer, as discussões são bastante complexas, bastante amplas, e tocam uma série de temas que não envolvem só a compra e venda de mercadoria, né? Mais especificamente, daí, sobre essa parte do comércio de mercadorias, essas discussões estão principalmente na Organização Mundial de Aduanas, com o principal desafio, que é um pouco o que eu expliquei, que as remessas hoje em dia, o que você tem, né? O que o e-commerce se difere das operações tradicionais? Ela tem um número muito grande de remessas, de pequenos pacotes sendo enviados, um valor relativamente baixo, principalmente se comparado a operações de maior porte, e daí com o desafio com uma série de vendedores e compradores envolvidos, que muitas vezes são pessoas ou empresas pequenas com pouco conhecimento, né, pouco habituadas às operações de comércio exterior. Tudo isso traz uma dificuldade de como você fiscalizar e como controlar essas operações de uma maneira eficiente. Quer dizer, se a aduana tiver que controlar, em vez de antes ela pegava, recebia uma operação que era uma importação com 20 containers, agora cada container contém uma série de pacotes, né? Então, olhar todas essas operações é um volume muito grande de informações para serem tratadas, como fazer isso. E a solução passa, obviamente, pela adoção de inovações tecnológicas. Eu acho que
A gente vê isso muito forte no e-commerce, não só na parte logística que o William demonstrou, né? Então, toda a operação que eles têm tecnológica para tornar essa logística possível, mas também uma parte tecnológica nas aduanas, no governo, né? Para conseguir enxergar essas operações de uma maneira eficiente, não tem condição de você ter uma pessoa lá, enfim, olhando todo esse volume de dados. E a cooperação entre diversos atores pela complexidade das operações. Então, hoje em dia, a OMA tem alguns estándares que deveriam ser adotados aí, por aduana, enfim, recomendados, né, para aduanas de diversos países. A gente vê, por exemplo, a China é um país já muito, diria, avançado nessa parte. Acho que eles têm uma série de tecnologias que já foram adotadas, de cooperação com marketplaces e etc., que chamam a atenção, assim. Então, a China, acho que até por ser um país que já está muito habituado ao comércio eletrônico, principalmente nacionalmente, né, mas essa transferência para a parte internacional, eles fizeram muito bem, então eles estão já bastante consolidados, a gente enxerga isso, né? Mas falando um pouco quais são esses estándares, então, as trocas antecipadas de dados, né, que os dados sejam enviados para as alfândegas de maneira antecipada, antes da chegada da carga. Com isso, você consegue discutir, analisar questões de concorrência, proteção de dados, etc. A adoção de procedimentos simplificados para o desembaraço aduaneiro, daí levando em consideração que são operações de menor porte, e liberar as mercadorias que têm menor risco, né? Você tem uma preocupação maior, principalmente com mercadorias que não deveriam entrar no país, mercadorias proibidas por preocupações, enfim, sanitárias, ambientais, etc., de segurança. Mecanismos de coleta de tributo por meio eletrônico, então, a preocupação de você ter, de novo, a adoção de mecanismos, de inovações tecnológicas que permitam que tudo seja feito de maneira eletrônica, de maneira intuitiva, fácil para operadores que não estão acostumados, empresas que não têm um staff grande, às vezes são pessoas físicas, quer dizer, que não têm condições de ter alguém especializado lá fazendo a operação do dia a dia. O uso dos estándares internacionais da OMA e de outras organizações, né? O objetivo aqui é uma harmonização entre as aduanas, porque isso também facilita a operação para todos os envolvidos na cadeia, né? Quando você tem um operador logístico, se ele tem uma regra diferente para operar no Brasil, outra na Argentina, outra na China, outra nos Estados Unidos, isso traz uma complexidade, um encarecimento da própria operação dele. Então, essa harmonização acaba sendo importante. Um outro ponto de atenção é a qualidade dos dados, né? Até porque aqueles que hoje em dia estão envolvidos na operação, de novo, são vendedores, às vezes, muito pouco habituados a participar e essa pulverização toda. Então, você não tem como garantir que aquele dado que esse vendedor transmite é um dado fidedigno, é um dado confiável. Então, você precisa contar com a cooperação de outros atores para garantir que esses dados sejam verídicos, eles sejam completos, eles sejam suficientes para a parte do desembaraço aduaneiro. Uma outra proposta que tem essa expansão do operador econômico autorizado, isso é um programa de certificação que já existe para as empresas, para o comércio tradicional, que são empresas que atendem aí um grau de confiabilidade, né? Ela atende a uma certificação de boas práticas, e a ideia, hoje em dia, você tem isso para os operadores logísticos, importadores e exportadores, e a ideia seria envolver outros intermediários. Então, plataformas de pagamento, as plataformas de e-commerce também podem ser envolvidas nessa certificação de boas práticas, elas também passarem a contribuir, cooperar com as aduanas, com a transmissão de dados, para garantir, de novo, essa qualidade de dados e essa cooperação que torne a operação aduaneira mais fácil. Então, isso feito por meio da parceria, né, da cadeia de e-commerce com as alfândegas, com as autoridades, isso vai facilitar o comércio, e mesmo entre as aduanas, né, então países diferentes podem ter cooperação entre si para facilitar, né, transmissão de informações, e daí as diversas formas de cooperação.
Vou passar um pouquinho rápido aqui, que eu estourei um pouco o tempo. Então, a gente tem a prevenção de fraude, comércio de produtos ilegais, como eu falei, isso é uma preocupação grande que tem. A gestão de risco, você, de novo, adotar tecnologias avançadas para identificar quais são as operações de maior risco e quais são as de baixo risco, que não precisam de uma análise tão profunda, tecnologias de inspeção não invasiva, quer dizer, escaneamento de todas as mercadorias, trabalhar os dados que são recebidos, cruzamentos de dados, tudo isso vai ajudar na solução de riscos. E, por fim, de novo, reiterando a importância aí das soluções e inovações tecnológicas para essa parte. E daí os desafios, acho que para o mercado, né, para uma exportação, para o mercado chinês, é identificar qual é o modelo pretendido, se é a utilização desses marketplaces, se você vai criar estoques no exterior, se serão utilizados outros intermediários, soluções de pagamento, etc., se você vai usar uma empresa de courier para fazer as remessas, ou vai ter um transportador próprio, conhecer os mercados estrangeiros. Uma preocupação muito grande que a gente vê é a questão da devolução das mercadorias, né? Porque você tem de novo daí uma reexportação no país, uma importação no Brasil, então essa parte da devolução ainda é um assunto que precisa ser melhor trabalhado, ela traz uma série de empecilhos para as empresas atuando no Brasil. Então, esse é um pouco o panorama que eu queria passar, como a gente tem desafios aí nessa parte, e acho que tem muito a ser desenvolvido na parte jurídica para conseguir acompanhar todo esse desenvolvimento do e-commerce. Muito obrigada, Carolina, pelo seu compartilhamento, realmente muito interessante. A gente tem aí muitos desafios, mas também boas oportunidades e boas perspectivas para o futuro, né? Eu queria convidar agora o Caíto Álvares para compartilhar um pouco com a gente. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade que o Bishara, agradeço a oportunidade que o Bishara me deu de apresentar. Apesar de ter ficado um pouco mais complicada a situação depois do William e da Carolina aí, né? Não ficou fácil finalizar o evento depois dessas duas apresentações. Eu sou advogado, sou especialista em direito tributário e em direito compliance. Faz 5 anos e meio que eu estou na empresa e a ideia é passar aqui um pouco o que mudou durante esse período na nossa estratégia. Então, a ideia é fazer uma apresentação não jurídica para vocês, e sim apresentar um pouco do que mudou nesse período de 5 anos e meio em que eu estou aqui na empresa, e posso falar com um pouco mais de conhecimento de causa, na nossa estratégia de negócio, um pouco mais especificamente de e-commerce. Então, começando aí com o contexto global e um pouco do mercado em que a empresa atua, a Decathlon é uma multinacional francesa, que hoje está fisicamente presente em mais de 70 países, que tem como core business principal a concepção, desde a concepção até a venda de itens esportivos de mais de 65 modalidades. Ao longo desse percurso, a gente continua, obviamente, sendo majoritariamente um varejista dos artigos esportivos que a gente desenvolve, mas fomos nos aprofundando um pouco mais em outras atividades relacionadas de prestações de serviços para os nossos consumidores esportistas, de ser um ponto de contato e de prática esportiva, como eu vou apresentar para vocês aqui ao longo desses poucos minutos. E somos uma empresa familiar, de capital fechado na Europa, limitada no Brasil. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma operação grande, é uma operação enxuta, uma operação totalmente privada e que tem alguns benefícios e outros malefícios ou outras oportunidades que não podem ser alcançadas. Mas vamos lá, um pouco do panorama desse período. Em 2017, nós tínhamos aqui no Brasil 23 lojas físicas distribuídas em 8 estados, majoritariamente sul, sudeste e um pouquinho de centro-oeste. E a nossa aposta enquanto empresa para a expansão do negócio eram novas unidades, abrir mais lojas em algumas cidades-chave onde já estávamos e alcançar alguns outros estados, principalmente no centro-oeste e no nordeste do Brasil.
Hoje, 2023, a gente está com 51 lojas em 12 estados, então já chegamos a outros estados do Centro-Oeste, e Bahia, Ceará e Pernambuco, no Nordeste, além de mais lojas aqui na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul do país. Mas além dessas novas lojas, eu acho que a gente passou a dar uma importância muito maior ao e-commerce e as vendas que eles nos proporcionam, a visibilidade de marca, da marca Decathlon e das nossas marcas, que são divididas pelos respectivos esportes, uma vez que a maioria das nossas vendas são de itens marca própria e não de marcas fabricadas por terceiros. Mas não é mentira que durante esse período, algo que impactou muito nessa mudança de realidade foi o auge da Covid. A Covid até continua entre nós, mas aquele auge de Covid que nós tínhamos aqui no Brasil 40 lojas e 40 lojas fechadas, e uma estratégia empresarial totalmente voltada para a loja física, por acreditarmos, o que não era uma mentira, que o nosso cliente gostava de ir até a loja, de experimentar os nossos produtos. Quem aí que é nosso cliente, já passou numa loja, às vezes parece um clube, né? Você vai na loja aqui da Paulista, por exemplo, você vê um rapaz de terno e gravata andando de patinete, adolescente jogando ping-pong, então realmente um clima muito agradável. Mas esse cenário pandêmico de lojas fechadas, faturamento comprometido, necessidade de renegociação dos contratos, seja das lojas, seja de prestação de serviço, dos próprios colaboradores sem poder trabalhar, nos forçou por um lado, e sempre que há um risco, um desafio, há uma oportunidade. Eu acho que é clichê, mas é real. E aí nós nos voltamos um pouco mais para entender como potencializar a nossa loja virtual, que até então ela era vista como uma loja, um CNPJ a mais uma loja, apesar de não ter lá o piso de loja, mas era uma filial a mais e, num comparativo financeiro, era uma das nossas piores no quesito rentabilidade ou venda. E aí, alguns conceitos que eu acho que a gente passou a ver que são importantes é o multi-channel versus omnichannel, né? Então, passando rapidamente aqui, o que caracteriza o multi-channel é basicamente 2 ou mais pontos de venda para que o seu cliente consumidor tenha a oportunidade de optar por aquele que mais o agrada. Mas eles são canais independentes e que geram até, de certa forma, dependendo da forma de negócio, uma concorrência entre eles. E nós entendemos que, para a nossa realidade, e aí, na minha opinião, para quem tem esse modelo híbrido, a melhor é o omnichannel. Então, são sim 2 ou mais pontos de venda, em que o cliente escolhe, naquele momento, o canal preferido dele, mas são canais conectados, eles oferecem uma unicidade e uma experiência de compra única ou complementar, e não algo fragmentado, em que parece uma outra loja, ou que o seu cliente não consiga identificar que ele está sendo atendido na forma que a empresa o faz na loja física, por exemplo. Então, aqui é uma compra unificada e a gente passou, com esses desafios e oportunidades, a entender como integrar melhor essa nossa operação, independente de quantas lojas tem na cidade, mas como ela podia se juntar ao nosso e-commerce, tá? E aí começaram algumas ações da empresa para melhorar essa experiência de compra do nosso cliente. Então, a primeira, uma das mais fáceis, obviamente, foi o retire na loja com frete grátis. Então, o cliente, consumidor, entra no site, faz lá o pedido dele de compra, e se ele preferir, ao invés de receber na casa dele, ele coloca para retirar na loja física que seja mais próxima do trabalho dele, da casa dele, a um lugar de passagem. Nós que estamos nas grandes cidades, por vezes temos uma consulta médica sempre no bairro. Então, a primeira das melhorias foi essa. Na sequência,
nós variamos um pouco mais os tipos de entrega. Então, seja pelo nosso site ou nas operações marketplace, as opções dos clientes terem no seu próprio local de residência uma entrega normal, agendada ou econômica, além dos click and collects, que até o William mencionou, muito comum na China, de você ter os lockers, em que você pode fazer a retirada, e esses lockers aqui em São Paulo ainda não são tão espalhados pela cidade, mas em metrôs, em pontos de grande passagem eles existem, alguns hipermercados, e também passamos a entregar através de lojas parceiras em alguns bairros específicos. E recentemente, assunto mencionado aí também pela Carolina, nós começamos a operacionalizar as devoluções via locker. Então, da mesma forma que o cliente retira a mercadoria que ele comprou online nesse locker, ele pode fazer a devolução, a operação inversa, por essa mesma modalidade. Todas essas operações, além de melhorarem a experiência de compra do nosso cliente, nos trazem alguns ganhos, tanto financeiros como de impacto ambiental, econômico. Então, são ganhos e mais opções para o seu cliente agir e comprar da forma que melhor lhe convier naquele momento. Em relação às questões um pouco jurídico-tributárias e fiscais, especificamente para o e-commerce, nós temos, para quem trabalha com a importação, diversos benefícios fiscais relativos à importação, e no âmbito federal, todas aquelas discussões dos créditos de PIS e COFINS, aí adequadas a cada tipo de negócio, né? Mas depois daquela decisão recente do STJ sobre a relevância e essencialidade aplicada caso a caso, hoje, na Decathlon, nós temos alguns créditos que são tomados e algumas teses específicas para o e-commerce, que nós temos distribuídas na Justiça Federal na discussão dessa tomada de créditos, e que aí o pessoal do Bichara, o Bruno, o Pedro, são especialistas no tributário e, adaptado à realidade e tipo de operação de cada empresa, com certeza podem apoiar os respectivos negócios no apontamento de quais são as teses relevantes, quais são os pontos a serem discutidos, ou os créditos que eventualmente são menos questionáveis aí na justiça. E em relação ao ICMS, que geralmente é o nosso grande gargalo, de quem quer operar no Brasil inteiro, desde da emenda constitucional 87, em que a gente se tornou contribuinte nos 27 estados do país, independente de onde você esteja localizado. Alguns estados, a maioria deles, eu acho, hoje tem benefícios fiscais para atração de e-commerces, e aí vai, eu acho que um pouco do apetite de risco de cada empresa, de entender um pouco da logística, de onde podem ser um ou mais centros de distribuição, armazém ou de recepção de importação, para ter essa mercadoria concentrada e dali tentar pegar um atalho nessas nossas dimensões continentais aí de Brasil, porque tudo impacta ali no nosso preço final em relação ao prazo, em relação ao custo do frete, em relação à urgência do seu cliente ter esse produto. No ICMS de FAO, hoje nós temos ainda muitas discussões na justiça, apoiados pelo Bichara também, lá em 2020, sobre a possibilidade dos estados cobrarem o tributo por meio da emenda constitucional, e hoje a discussão se ele é devido ou não nesse ano, em razão da lei complementar ter sido publicada esse ano. Então, é um tema que ainda pode ser relevante para as empresas que estão atuando no e-commerce, e os diversos regimes especiais que os estados aí concedem unilateralmente ou em discussões um pouco mais específicas com as empresas, muitas vezes de acordo com investimentos que são realizados, empregos gerados. Então, esse é um ponto importante e que eu acho que tem que ser analisado aí caso a caso. Em relação às mudanças e oportunidades operacionais, as operações de marketplace acho que são bem estabelecidas já, tanto o marketplace in quanto out, hoje nós atuamos, e
e me parece que eles nos dão ganhos tanto de visibilidade e de tráfego de consumidores, quando eu exponho os meus produtos em plataformas maiores, como eu consigo complementar a minha gama de produtos quando eu tenho produtos, mesmo que de fornecedores ou indústrias menores, mas que tem um range de produtos muito específicos no mercado, num esporte, numa modalidade que eu não consigo, pelo menos por hora, cobrir. Então, acho que essas duas formas de negócio hoje podem ser interessantes para qualquer tipo de e-commerce. A integração sistêmica, que eu coloquei aqui como de forma resumida, que eu acho importante que nós tivemos nesse período, foi do nosso cliente consumidor no site, se ele está vendo um produto no celular dele aqui no centro de São Paulo, ele consegue ver nas lojas físicas próximas a ele a disponibilidade daquele produto. Então, aqui você tem um exemplo claro desse omnichannel, que é a possibilidade do seu cliente escolher entre comprar diretamente no celular dele e retirar na loja, dele comprar no celular dele e receber na casa dele, ou se ele estiver ali a 500 metros da loja e já quiser experimentar o produto e sair com ele comprado para praticar o esporte dele hoje à noite, ele já tem a visibilidade e a certeza de que naquela loja ele tem aquele produto naquele tamanho, naquela cor e a pronta entrega para ele. O marketing direcionado, relacionado aqui ao e-commerce, com todos os cuidados que a Lei Geral de Proteção de Dados nos impõe, é conhecer melhor o seu cliente e ter um direcionamento melhor do que você vai ofertar a ele no mailing que ele autorizou receber. Se você tem o conhecimento de qual é a loja que ele mais costuma comprar, qual é o esporte que ele pratica, qual é o tipo de produto que ele costuma comprar, você pode e deve se beneficiar desse dado. Eu, além do fitness, eu sou da corrida, então, com certeza, eu recebendo uma promoção de tênis, de shorts, de camiseta de corrida, vai me chamar mais atenção do que se eu receber as informações do badminton ou do beach tênis, aí que está na moda, mas eu não estou praticando. E essa é uma ferramenta que eu acho que cada vez mais os grandes varejistas, as empresas estão se atentando para ter esse direcionamento do que ele está ofertando para o cliente dele, para que ele de fato tenha aquela atenção que ele demanda, não fazer uma oferta geral, abstrata e igual para todos os clientes. E aí, essas várias modalidades de frete e de entrega e de compra, claro, elas têm impactado de certa forma também o estoque físico das lojas, porque eu não tenho que ter lá, ainda mais nessas lojas um pouco menores que nós temos inaugurado em cidades que estão fora das capitais, em 2.500 metros quadrados, eu não consigo ter todos os meus tipos de bicicleta, todas as cores do caiaque. Então, com essas entregas personalizadas na casa do cliente, numa loja parceira, eu consigo ter lojas menores, estoques menores, eu tenho menos dinheiro parado, porque, como os senhores sabem, o estoque para o acionista é um dinheiro que ele investiu, que ele está esperando rentabilizar. Então, nesse quebra-cabeça que a gente tem de investimento em produtos, de tamanho de loja e rentabilidade, essas várias formas de conexão com o cliente são importantes. E aí, por fim, as lojas físicas continuam sendo, obviamente, o pilar do nosso negócio, mas ela não é mais só o local em que o cliente vai para fazer a compra do produto dele. Pode ser a retirada do produto? Sim, obviamente. Mas, além disso, nós temos em diversas lojas as quadras, aulas, grupos de corrida que partem da loja, serviços que são prestados de manutenção nas bikes, por exemplo. Então, a loja ela passou a ser um pouco mais vista como um ponto de contato com o cliente, um ponto de encontro, e em grandes metrópoles, que nem sempre você tem um local adequado, até o local de prática do esporte, que em última análise é o que a Decathlon tem como base do negócio e como valor que ela quer proporcionar para as pessoas e para o mundo. Basicamente era isso, eu deixo aqui o meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida, queira estabelecer contato via e-mail, será um prazer. Muito obrigado. Muito obrigada, Caíto, pelo compartilhamento, realmente é muito interessante. A pandemia,
ela mudou muito as nossas perspectivas de negócios para o futuro e muita coisa mudou para melhor. Nós formos pensar em termos de integração, em termos de expansão, de certa forma. Eu abri aqui as perguntas no chat, caso alguém tiver, pode compartilhar com a gente. E eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para o William, que é uma pergunta que eu fiquei assim bastante intrigada. A gente sabe como o agronegócio ele é importante para o comércio do Brasil, especialmente o comércio internacional. E eu tenho lido algumas coisas, tenho assistido algumas palestras sobre o assunto. E eu queria confirmar uma informação. Em uma dessas palestras que eu assisti, eles disseram que a Alibaba estaria desenvolvendo um aplicativo que iria revolucionar o agronegócio, possibilitando a venda direta. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para perguntar para o William se isso é verdade ou se isso é apenas rádio corredor. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, tem duas plataformas, né? Pensando no B2B e B2C. O B2B tem o Alibaba.com, tem o 1688, que são duas plataformas do B2B, onde os compradores, né, conseguem achar os fabricantes. Então, das duas pontas, né? Então, se quer, o chinês quer achar um fabricante de açaí, né? Que nem foi comentado, ele também conseguiria pelo Alibaba.com, né? E aí é onde entra depois a perna, né? Como que a logística ajuda, né? Já que a transação financeira, o acordo, agora tem a parte da logística, né? Que a Kaine consegue também trazer. Então, Alibaba.com e o 1688 são as duas plataformas que eles acham, o B2B. Agora, falando do B2C, é o Tmall Global, que é onde hoje, atualmente, é muito pouco usado, falando aqui do Brasil, e é onde tem esse trabalho de desenvolver, né, apresentar cada vez mais para o mercado. Então, uma das coisas de parceiro de negócio é o Correios. Ele tem a base de clientes que já ajuda já utiliza uma logística de exportação do próprio Correios. Então, como que a gente dá, né, esse approach junto para os clientes do Correios, explicando que existe, como ele acessar o mercado chinês, né? Porque a primeira pergunta do fabricante é: você gostaria de vender para a China? Ele fala, sim. Aí a segunda pergunta dele é, como que o chinês me acha? Né? Achando ele através do Tmall Global, o resto a gente desenrola, né? A parte tributária, a logística, né? Tendo demanda, né? O resto a gente acha uma solução. E aí, onde entra, né? Tem a Apex também no meio, né? A Apex entra tentando promover, né? Essa exportação também, né? Como promover. Tá respondida a minha pergunta. Muito obrigada, William. Eu vou Bom. passar então a palavra para o Bruno, para ele encerrar o nosso webinar. Bom, muito obrigado, Caíto, William, pela exposição, Carol, também pela introdução, falar um pouquinho. Eu acho que aqui a gente conseguiu ver uma grande diferença entre fazer comércio no Brasil e na China. No Brasil, você tem uma dificuldade tributária imensa, então a gente olha os contribuintes oferecendo soluções omnichannel, mas o governo criando uma série de empecilhos, uma série de dificuldades para que as empresas consigam dar vazão e ter uma eficiência do ponto de vista negocial com esses entraves tributários, ao passo que na China a preocupação de quem vai fazer o comércio com eles é tão somente do ponto de vista de negócios. Então, entender como que funciona a sua demanda no mercado interno, não tem tanto essa parte de burocracias. Eu acho que o maior exemplo disso é o fato de eu não precisar traduzir o meu rótulo para o mercado chinês. Eu acho que isso só simboliza um pouquinho dessa explanação. Então, muito obrigado, William, muito obrigado, Caíto, Carol, Luísa, pela excelente moderação e gostaria de agradecer a todos os presentes.